Um livro que, não sendo uma novidade, é uma ótima prenda de Natal. Olá, hoje estou aqui para te falar de Crime no Expresso de Natal, da Alexandra Benedict. Primeiro eu quero agradecer à Guerra e Paz o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E é um livro muito interessante para oferecer neste Natal, principalmente a quem for fã dos livros da Agatha Christie. E eu passo a explicar. Obviamente que se olha para o título e se faz a associação no Crime do Expresso do Oriente da Agatha Christie. E no fundo, a premissa é a mesma. Ou seja, há um problema com o comboio, neste caso um descarrilamento devido ao mau tempo. Há um conjunto de pessoas que estão a ir para as terras altas da Irlanda e após esse descarrilamento, quando se tenta reunir os poucos passageiros que ainda vão no comboio, descobre-se que alguém está morto. E, verdade seja dita, as mortes não ficam por aí. Há mais gente que depois aparece também morta. Mas eu não digo mais nada. Na verdade, estes livros são aqueles livros que eu gosto, muito Agatha Christie, mas que eu gosto, que são aqueles livros que nos dizem que o assassino é uma daquelas pessoas. Este livro pode ser visto como tendo um único problema, no meu entender, que é o primeiro assassinato dá-se já um terço do livro, talvez um bocadinho mais. E há pessoas que podem pensar que isto já é muito tarde, dentro da estrutura do livro. Mas a verdade é que eu acho que a autora fez uma coisa fantástica. A autora acabou por criar entre o leitor e aquelas personagens uma relação, eu diria mesmo uma empatia, e de repente pensar que ali está ou pode estar o assassino é algo inquietante para quem está a ler. De repente pensamos, não, este não pode ser porque este teve aquela atitude, não, este não pode ser porque este é simpático, não, este não pode ser porque este é afável, e de repente nós apercebemos-nos que criamos com aquele núcleo, que não é muito grande, uma empatia de tal forma profunda que faz com que possamos pôr em causa, afinal de contas, quem é o assassino. Ainda para mais, porque a personagem que seria se calhar mais fácil, devido às suas atitudes, nós apontarmos o dedo, à primeira investigação percebemos que não é possível ser essa personagem o assassino. Eu se calhar esqueci-me de dizer que entre os passageiros que vão no comboio vai uma ex-inspetora de homicídios de Londres, que tinha acabado de se reformar e que ia para as terras altas por motivos pessoais passar o Natal com a filha. E obviamente vai, enquanto não chega à polícia, e não nos podemos esquecer que o descarrilamento foi provocado por problemas temporais e, portanto, o acesso é difícil. Estava eu a dizer que vai, enquanto a polícia não chega, tomar conta das ocorrências, selar lugares de crime, portanto, tomar todas as providências que se devem fazer numa situação como aquelas. E aí temos o outro lado deste livro, que é, para além da resolução do crime, temos a história desta mulher, a história desta mulher sofrida, a história desta mulher com uma história de vida muito profunda, que de alguma forma também ela vai ter uma evolução, ou se quiserem vai se resolver naquele comboio. E isso é muito interessante de se ver, isso é muito interessante de se ir acompanhando ao longo da leitura. Na sequência desta história desta inspetora, nós temos então também uma estrutura a nível do tempo que é da alternância, ou seja, nós vamos ao passado desta inspetora e vamos ao presente daquilo que se passa naquele comboio. E portanto vocês sabem que este saltar entre tempos é uma estrutura narrativa que a mim me agrada, vocês sabem que este saltar entre tempos é algo que eu acho que é muito interessante dentro da estruturação de um livro. Ora, sendo esta estrutura, sendo estes crimes passados num comboio que descarrilou,
que está de alguma forma isolado por causa dos problemas temporais. Nós vamos ter aqui uma tentativa de resolução, e inspector da polícia uma vez, inspectores da polícia para sempre, que é aquilo que eu chamo à moda antiga, ou seja, de quase como se fosse um puzzle, de dedução, de análise daquilo que se está a ver, sem esperar por ADN, sem esperar por grandes análises laboratoriais, portanto, sem grandes máquinas, nenhumas máquinas, e portanto esta inspetora vai fazer uma dedução e vai fazer quase a construção de um puzzle para resolver este caso. E isso eu gostei. Eu gosto muito do Regresso e ultimamente tenho lido alguns livros nessa perspectiva e com essa forma de estar. Eu gosto muito desta análise, desta forma de resolver crimes à moda antiga, porque acho que as máquinas são muito engraçadas, nós achamos muita graça, mas nada substitui a dedução do ser humano e a forma como o ser humano consegue ligar elementos. E quando se começa então a ter duas pessoas a pensar, duas pessoas a analisar, duas pessoas a darem palpites, eu acho que torna-se ainda mais interessante. E portanto, sobre esse ponto de vista, eu também gostei bastante deste livro. E depois temos o final. O final que eu não estava à espera, confesso-vos, nunca achei que o assassino fosse quem ela decidiu, embora faça sentido, atenção. E há outra coisa que eu gostei muito neste livro, é que não há pontas soltas, ou seja, os assuntos estão resolvidos e ela remata. Eu não notei pontas soltas, se há alguma que eu não tenha visto, por favor digam-me, mas na verdade eu não reparei em nenhuma ponta solta no final. O final é um final coerente, é um final onde se resolvem as coisas, é um final que se assiste sem se achar que mas isto ficou por resolver. Não, não ficou. Isto pode aparecer mais à frente, pode não ser naquele momento, mas nós acabamos por ter essas decisões e por ter esses elementos. Sendo um livro de Natal e uma belíssima prenda de Natal para quem gosta de thrillers, atenção que não é um livro fofinho nem aconchegante, é um thriller, é um livro que de alguma forma podemos ler em qualquer época do ano, porque a única premissa natalícia que existe é o facto de quem vai no comboio vai para ir passar o Natal com as suas famílias às terras altas. É um livro até muito duro, com temas que são temas fracturantes. Estou a falar de violência doméstica, estou a falar de violação, estou a falar de consentimento, que é algo que eu acho que agora se está a falar muito e ainda bem, finalmente se percebe que um não é um não, e quando se diz não, não é por se querer dizer sim e não se ter coragem, é porque se quer definitivamente dizer não, e portanto não é de todo um livro fofinho de Natal que nos deixa o coração quentinho. É um thriller, é um policial e portanto é um livro com um conjunto de temáticas bastante duras até. É um livro que tem, no entanto, subjacente algo que eu achei muito interessante, porque a sensação que eu tive todo este livro é que a autora quer mostrar que quem passou por aquilo não está sozinho. Ou seja, a autora quer mostrar que quem teve estes problemas não foi o único. A autora quer mostrar que há mais quem tenha sofrido, independentemente da classe social, independentemente da escolaridade. São problemas que podem acontecer a qualquer um e que qualquer um se pode ver envolvido sem conseguir muito bem sair deles. É também um livro de grito de ajuda, ou seja, quem passou por aquilo pode pedir ajuda, tem o direito de pedir ajuda, deve pedir ajuda. Isso também eu achei que era muito importante. Depois, tem outro aspecto que eu achei também muito engraçado, que é nos agradecimentos, em vez de fazer aquela coisa normal, que também faz e ela agradece a quem de direito, ela tem um pequeno quiz de 10 perguntas que depois dá as respostas. Eu achei muito interessante fazer o quiz sem... E eu achei muito interessante fazer o quiz sem ver as respostas, porque ainda por cima o quiz são sobre ela, a escritora, e portanto eu achei ainda mais interessante e levou-me a ir procurar algumas coisas sobre a Alexandra Benedict e
e é muito engraçado perceber que ela também, desta forma, se quer dar a conhecer, enquanto pessoa, um pouco de si, da sua vida aos leitores. E esta empatia que eu fui sentindo ao longo do livro, quer fosse entre o leitor e as personagens, quer fosse nas problemáticas em que ela tenta mostrar que não estamos sozinhos, e quando acontece alguma coisa deste género, há alguém que também sofreu isso. Ela faz isto também no final, criando empatia, ou criando pelo menos uma proximidade entre ela e o leitor, através de 10 perguntas, às quais ela depois dá as respostas, obviamente, que eu achei também muito curioso e muito interessante. Verdade seja dita que este livro, para além disso, tem umas descrições fantásticas. Às duas por três eu comecei a sentir frio, comecei a sentir-me claustrofóbica dentro daquele comboio, e tem uma escrita muito linear, muito fluente, muito de lermos de seguida, sem problema absolutamente nenhum, que pessoalmente me agradou sobremaneira. E pronto, aqui fica a minha opinião do Crime do Expresso de Natal. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.